O Rodrigo, vindo de estruturas mais robustas, ele sempre teve governança como uma prioridade. Inclusive, eu brinco muito com ele que a gente era os opostos ali. Porque eu, como startupeiro, queria fazer tudo bagunçado, faz, depois resolve. E ele já tinha uma cabeça muito mais estruturada. Falou, vamos organizar a casa que fica mais fácil de vender. Que já vai ficar redonda ali para o comprador. E, de fato, né, quando a gente foi fazer o deal, a diligência não tinha o que pegar. A gente já era auditado por uma Big Four, a gente... A nossa governança era redonda, assim, não tinha PJ dentro da empresa, não tinha uma vírgula para mexer. Tanto que, assim, a retenção, o escrow dela, é um valor ridículo, assim, 2%, sei lá. Então, não teve muita retenção. E eu já vivi problemas de retenção relevantes, né? Explica aí essa história da retenção, mano. A retenção é o seguinte, né? Você vende a empresa, por exemplo, vende por 1 bilhão, mas vai se contabilizar todos os riscos. Risco trabalhista, risco de credores, as merdas, tudo que você fez. E é normal ali, o empreendedor tem que dar os seus pulos lá para fazer funcionar e depois vai arrumando. Só que a gente, desde muito jovem, já enquanto empresa, já foi organizando a casa. Então, eles não acharam nenhum tipo de passivo, nenhum tipo de risco. Por isso, a quantidade de dinheiro que ficou travada para ser paga no futuro é minúscula. E como que funciona isso? Depois que passa o prazo, né, eles vão contabilizar. Ó, a gente tinha retido 2%, por exemplo. Por quê? Por conta desses riscos trabalhistas, por conta desses riscos com terceiros, etc. E vai contabilizar. Esses riscos se concretizaram ou ficaram só no campo do risco mesmo? Se concretizou, deduz isso do pagamento dessa pequena parcela travada lá, né? Então é como se fosse um seguro para o comprador de que se der merda, ele, por causas ocultas, né, que tenha dentro da empresa, ele não vai pagar o pato. Mas é interessante que a gente estava... porque lembrando, como a gente recebeu fundos internacionais também, a gente passou por diligências muito duras, né, ao longo da nossa jornada. Então, a empresa estava bem redondinha mesmo, já pronta para ser adquirida mesmo. Isso é um aprendizado aí para os fundadores, né, que embora dê trabalho, é importante aos poucos ir organizando a casa, porque facilita muito. Depois que você saiu do caminho da morte ali, né? Que você agora tem, tipo, pô, vamos fazer um negócio crescer e evoluir e tal, tudo mais. Quanto mais bagunçado você tá no começo, mais bagunçado continua, né? Os 3 primeiros anos considero uma bagunça. Assim, mas os 2 últimos, a partir do momento que a gente já tinha uma base considerável, já movimentava um dinheiro considerável, a gente começou a arrumar a casa. De modo bem forte mesmo. Foi a partir do 3º ano que a gente colocou o SAP para rodar, que a gente contratou uma Big Four para auditar a gente. Foi aí que a gente aumentou o nível de governança e fez toda a diferença na compra. E até lá muito mais agilizado, né? E aí, cara, colocando um pouco de cultura de vocês, assim, cara, você consegue pensar em alguma história de algum colaborador que você acha que ele foi muito exemplo de cultura? Tenho muito mais exemplos de cultura do que o contrário. No gringo a cultura era muito forte, tanto que ela repelia quem não tinha. É muito fácil de perceber quem não estava alinhado, porque eram só 3 valores que a gente trabalhava: o juntos, a parte da colaboração, o fazer acontecer, a parte da proatividade, e o simples, que é ser pragmático e direto ao ponto. E quando alguém não era uma das 3 coisas, chegava de uma pessoa, chegava de outra para o líder dela, e rapidamente dava para perceber que a pessoa já recebia os feedbacks, obviamente, para, isso aqui não está funcionando. E rapidamente ela era desligada. E te falar que algumas pessoas que eu gosto muito e que eu já tinha trabalhado com elas em startups anteriores, no iFood, em outras empresas, algumas pessoas eu não trouxe porque eu sabia que ela seria expelida pela cultura. Porque, por exemplo, ela era muito individualista. Uma pessoa brilhante, uma delas é um gênio, mas ele é muito individualista. Eu falei, cara, eu vou tirar o cara de onde ele está, ele vai conseguir entregar resultado, porque ele é bom, só que ele vai criar, vai dar problema na questão do juntos aqui e eu vou acabar atrapalhando o cara, né? Então, eu vou falar que muitas decisões de contratação eu já tomei olhando como a pessoa seria recebida pelo time.
E por isso não foram muitas pessoas que a gente teve que demitir por cultura, porque a gente era muito chato para contratar por cultura. Mas pegando exemplos, tinha algumas pessoas que elas eram como se fosse o sinônimo do valor. Quando você pensava no Juntos, tinha aquele cara que ele era o exemplo para a empresa do que é ser junto. Tinha cara que era o exemplo do Simples. O Simples é um valor pessoal meu. Assim, eu carrego isso já tem um tempo. E por quê? Eu acredito que a gente, à medida que vai aprendendo mais coisa, é da natureza humana a gente ir complicando as coisas. Ao invés de simplificar as coisas, a gente aprende muitas ferramentas, muito mecanismo e a gente começa a complicar tudo na nossa vida. E eu percebi isso na época do iFood, tanto que lá eu e outras pessoas brigamos muito para colocar o KISS lá, que é o Keep It Simple. No gringo, já de ponto de partida, eu falei, cara, tem que ter isso aqui. O que é isso? O conceito do Keep It Simple é um conceito que algumas startups usam algumas empresas também, de manter as coisas simples. Porque é um acrônimo, né? E porque é da natureza de uma empresa com pessoas muito inteligentes, pessoas de autocognição, muita densidade de talento, que as pessoas comecem a fazer o que eu chamo de engenharia de foguete. Você quer ir até a esquina e o cara está querendo montar um foguete para ir até a esquina. Não raro isso acontece. Que é o que a gente chama de over-engineering, overthinking, que é o cara exagerar no tamanho da solução para aquele problema. É o cara que vai matar uma barata com uma bazuca. Então, eu por muito tempo fui um guardião do simples e eu fui formando outras pessoas. Dando um exemplo concreto, no começo eu entrava nas reuniões basicamente com um papel, que era cortar escopo. As pessoas viajavam no maionese, queriam fazer 1000 coisas, eu sabia que não ia dar para fazer, eu entrava na reunião sem propor nada, só cortando. Deixa isso para depois, daí a galera me apelidou lá na base da brincadeira, Juliano Mãos de Tesoura, que eu chegava tesourando tudo. Eu fiz isso por um tempo. Quando eu saí do circuito, tem um cara chamado Dib, ele assumiu esse papel dentro dos times. Ele começou a ser o Dib Mãos de Tesoura. E eu considero super importante isso, porque se alguém não cortar escopo, as coisas sempre vão demorar mais do que precisam demorar. Você poderia lançar um produto em 3 meses, vai levar 1 ano. Porque as pessoas vão fazendo igual a árvore de Natal, pendurando coisa, a hora que você vê está lotada de bolinha. Mas, foca na árvore primeiro. Lança a árvore, depois a gente faz a bolinha, faz em etapas. E eu vejo que as pessoas têm muita dificuldade disso. Tem tanta dificuldade que eu criei uma aula sobre isso. E eu dei essa aula dentro do Gringo, depois eu dei em outras empresas, porque eu percebi que isso é um problema endêmico. As pessoas não entendem quão danoso é esse pensamento complexo. Só pegando um exemplo para motivar as pessoas a estudar sobre o assunto. Tem um estudo com 50 mil projetos de diferentes naturezas, de diferentes portes, de diferentes áreas. E eles viram que os projetos menores têm 4 vezes mais probabilidade de sucesso do que o projeto grande. Então, qual é o conceito por trás disso? É você fatiar o boi. É você pegar um problema grande e quebrar em projetos menores. Porque as pessoas, como elas têm sonhos grandes, elas acreditam às vezes que o sonho grande vai se materializar em um projeto grande, mas está errada essa lógica. O sonho grande, de fato, vai ser um projeto grande, mas o projeto grande ele entrega em partes. E as pessoas têm muita dificuldade em entregar projetos em parte. Às vezes ela não consegue ver uma parte sendo lançada e já agregar valor. Então, esse estudo é um que, para mim, é muito impactante. Muita empresa exagera no tamanho do projeto e tem falhas por conta disso. Tem um estudo da Harvard Business Review sobre isso, que 70% do orçamento de tecnologia é jogado fora no mundo. Por quê? As empresas fazem projetos megalomaníacos, desalinhado com o usuário, nem conversou com o usuário ainda, e já sai, eu sei o que o usuário quer, daí faz um produto de laboratório, a hora que vai lançar dá tudo errado. Quando consegue lança, tá tudo errado. Então eu acredito muito na lógica ali do Scrum, que é você fazer sprints curtas, onde você vai agregando valor continuamente e sempre iterando com os usuários, para entender se você está indo na direção certa. Tanto que tinha uma frase que eu repetia muito dentro do Gringo, que a galera fala assim, Juliano, o que você acha? Eu falo assim, eu não acho nada, quem tem que achar é o usuário.
porque eu sou uma opinião dentro de um universo de usuários. Pega isso daqui, se você está em dúvida entre A e B, faz um piloto, protótipo não funcional, mostra para uma base de usuários e vê qual delas funciona. E a gente fez disso uma coisa recorrente dentro do Gringo. Tudo a gente testava com os usuários. Tinha lá nossos amigos, que a gente chamava os usuários de amigos, mas tinha os amigos íntimos, que sempre que a gente tinha uma dúvida, a gente chamava um grupo e perguntava, colocava um desafio para eles e falava, botava o A e B e via qual performava melhor.